Continuando o nosso estudo sobre o livro de Ruth, vamos falar um pouquinho sobre o propósito do livro. O livro de Ruth ele foi escrito a fim de mostrar como, através do amor altruísta e do devido cumprimento da lei de Deus, uma jovem mulher moabita, uma mulher virtuosa e consagrada, veio a ser bisavó do rei Davi de Israel. Então, Ruth é bisavó de Davi. O livro também foi escrito para perpetuar uma história admirável dos tempos dos juízes, a respeito de uma família piedosa que na adversidade contrasta fortemente com o generalizado declínio espiritual e moral em Israel naqueles tempos. Então, voltando, quero lembrar que a história de Ruth acontece no período dos juízes, quando a Bíblia diz que as pessoas em Israel faziam o que lhe davam na cabeça. Então, nesse contexto, onde a espiritualidade, a moralidade estavam em declínio, surge uma história de amor, uma história de obediência à lei de Deus, de altruísmo, que realmente encanta e edifica aqueles que leem a história. Vamos ter uma visão panorâmica do livro de Ruth. A história do amor que redime. Essa história inicia quando Elimeleque parte de Judá e passa a residir com sua família em Moabe, por causa de uma fome. Se você ler ali no capítulo 1, versículo 1 e 2, você vai ver esse fato acontecendo. Então, a cidade de Belém foi acometida por um período de muita fome, de uma carência muito grande, e então Elimeleque sai com sua família e vão para as terras dos Moabitas. O sofrimento continua a flagelar Elimeleque, pois ele e seus filhos morreram em Moabe, ainda no capítulo 1, dos versículos 3 a 5. E aí, então, o resultado disso foram 3 viúvas. 4 episódios vêm a seguir. Noemi, a viúva de Elimeleque, volta a Belém de Judá, acompanhada de sua nora Ruth. Capítulo 1, versículos 6 a 22. Sua outra nora, usando da liberdade que Noemi deu a ela, volta para sua terra. No entanto, Ruth decide acompanhar a sua sogra. Na providência divina, Ruth veio a conhecer a Boaz, um parente rico de Elimeleque. Isso está narrado no capítulo 2 do livro de Ruth. Seguindo as instruções de Noemi, Ruth deu a entender a Boaz o seu interesse na possibilidade de um casamento segundo a lei do parente remidor, no capítulo 3. O parente remidor seria aquela pessoa que iria resgatar aquela mulher com o intuito de preservar as gerações da família. E Boaz, então, aparece como parente remidor. Ele comprou as propriedades de Noemi, casou-se com Ruth e tiveram um filho chamado Obed, que foi o avô de Davi. Isso está no capítulo 4 do livro de Ruth. Embora o livro comece com tremendos reveses, termina com um final sobremodo feliz para Noemi, para Ruth e para Boaz e, consequentemente, para Israel. Algumas peculiaridades do livro de Ruth. 6 características principais assinalam o livro de Ruth. Primeiro, é um dos 2 livros da Bíblia que leva o nome de mulheres. O outro livro é o livro de Esther. Este livro também, em segundo lugar, tendo ao fundo o horizonte ominoso da infidelidade e apostasia de Israel durante o período dos juízes, descreve as alegrias e pesares de uma família piedosa de Belém durante aqueles tempos caóticos. Em terceiro lugar, o livro ilustra o fato de que o plano divino da redenção incluía os gentios, que durante os tempos do Antigo Testamento foram enxertados no povo de Israel mediante o arrependimento e a fé no Senhor. Em quarto lugar, temos a redenção. A redenção é um tema central, do começo ao fim do livro,
sendo o papel de Boaz como parente remidor uma das ilustrações ou tipos mais claros do ministério mediador de Jesus Cristo. Então nós podemos dizer que Boaz é um tipo de Jesus como redentor no Antigo Testamento. O versículo mais conhecido deste livro consiste na palavra que Ruth dirigiu a Noemi, quando ainda estava em Moabe. Onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que tu pousares, à noite ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Capítulo 1, versículo 16. Essa é uma expressão extraordinária de uma aliança, né? Nós vemos aqui que Ruth assumiu uma aliança com Noemi e a sua submissão a essa aliança trouxe resultados extraordinários, não somente para a vida de Ruth, mas para a vida de Noemi e para o povo de Israel. Então, em sexto lugar, o livro traça um retrato realista da vida, com seus contratempos, mas também mostra como a fé e felicidade de pessoas piedosas ensejam a Deus a oportunidade de converter a tragédia em triunfo e a derrota em bênção. Então, através do livro de Ruth, nós podemos meditar, refletir sobre esta verdade extraordinária que a palavra de Deus nos ensina, de que nós podemos, através da fé em Deus e da obediência à sua aliança, fazer com que uma situação de tragédia repercuta numa bênção que vai atingir a vida de muitas pessoas. Vamos ver o paralelismo entre Ruth e o Novo Testamento. Este livro declara 4 verdades do Novo Testamento. Primeira, transtornos humanos dão oportunidades a Deus para realizar os seus grandes propósitos redentores. Se você tiver a sua Bíblia aí na mão, abra comigo naquele bilhetinho que Paulo manda para Filemon, né? Está no Novo Testamento, Filemon 1:12, né? Quer dizer, só tem um capítulo, né? Mas o versículo 12. E tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Então aqui nós observamos que a situação de Onésimo era uma situação difícil, ele era um escravo que tinha fugido do seu senhor. Mas Paulo, fazendo uso da sua autoridade como apóstolo e como discipulador de ambos, ele faz um apelo a Filemon. E esse apelo muda a história de Onésimo, como também, certamente, muda a história de Filemon. Então, nós vemos aqui que transtornos humanos podem se tornar grandes oportunidades para Deus realizar os seus grandes propósitos redentores. Em segundo lugar, a inclusão de Ruth no plano da redenção demonstra que a participação no reino de Deus independe de descendência física, mas pela conformação da nossa vida à vontade de Deus mediante a obediência da fé. Romanos, capítulo 16, versículo 26. Então vamos abrir a Bíblia. É muito importante no curso de teologia que você tenha sempre a sua Bíblia em mãos. Então vamos lá, Romanos capítulo 16, versículo 26. Mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Então Paulo está falando aqui da obediência da fé, né? Romanos capítulo 1, versículo 5 também. Vamos abrir aqui, Romanos 1, 5. Né? Tome a sua Bíblia e abra comigo e vamos ler esse versículo aqui. Romanos capítulo 1, versículo 5. Pelo que recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Então, aqui no versículo 5 e no 16 também de Romanos 1, aparece a expressão obediência da fé. Terceiro, Ruth
como partícipe da linhagem de Davi e de Jesus, conforme Mateus 1,5, demonstra que as pessoas de todas as nações farão parte do reino do grande filho de Davi. Então, o Evangelho, através do Evangelho, pessoas de todas as nações se tornarão, então, parte do reino do filho de Davi. E, em quarto lugar, Boaz, como parente remidor, é uma prefiguração do grande Redentor, Jesus Cristo. E assim terminamos essa panorâmica do livro de Ruth. Nosso próximo encontro já estaremos entrando em 1º e 2º Samuel. Que Deus o abençoe e que a boa mão do Senhor, do nosso Cristo Redentor, o nosso Boaz, né? Jesus é o grande parente remidor que morreu naquela cruz do Calvário para nos perdoar os pecados e ressuscitou para nos dar a vida eterna e nos conceder participação na grande família de Deus. Que Deus abençoe, meu querido e amado aluno do nosso curso intensivo de teologia. Fique na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.